O quadro Fala Defensoria desta semana tem como foco a celebração do Dia da Consciência Negra e a relevância da educação antirracista para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A Defensoria Pública de São Paulo tem o papel fundamental de destacar a sua atuação nesse contexto, promovendo esclarecimentos e conscientização sobre os desafios enfrentados pela comunidade negra e a importância de uma educação que combata o racismo. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, então, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Danilo Martins Ortega, coordenador do Núcleo Especializado em Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo. Seja muito bem-vindo, que bom estar contigo. Obrigado, bom dia. A gente está vivendo os ecos, não é, de um feriado tão importante em todo o estado de São Paulo a partir desse ano, que é o Dia da Consciência Negra. E é importante esclarecer quais são as importâncias deste feriado para a Defensoria Pública, Danilo. Olha, não só para a Defensoria Pública, mas eu acho que para a sociedade em geral, a história desse feriado já é uma maneira da gente se ligar na importância disso. O feriado 20 de novembro marca o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, né, que foi uma pessoa escravizada, negra, que fugiu, montou um quilombo para acolher pessoas negras escravizadas que fugiam das fazendas onde trabalhavam. E esse quilombo durou muito tempo, quase 100 anos, né, como uma maneira de resistência. E o movimento das pessoas negras acabou surgindo, escolhendo essa data para representar a luta da população negra contra aquela situação e contra outras situações de injustiça que se vê submetida ainda hoje. Então, em contraposição à comemoração antiga, né, que havia o 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea, houve uma demanda e uma necessidade de criar uma data para homenagear as pessoas negras que lutaram pelo fim da escravização, e a morte de Zumbi dos Palmares foi essa data. Então, a tomar a consciência de que a liberdade, né, das pessoas que eram escravizadas não foi uma concessão do poder por meio da Lei Áurea, mas foi o resultado de uma luta muito intensa de muitos anos de várias pessoas. E aí, quando a gente fala sobre igualdade, né, é possível hoje estabelecer uma dinâmica de tratar com igualdade os desiguais? De que forma? Olha, juridicamente, a gente tem a fórmula, né? Que é tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, acho que a gente tem algumas formas de tentar tratar desigualmente essas pessoas. A primeira, a gente precisa de uma constatação, né, estatísticas, para saber qual que é essa diferença. E a segunda é prover meios e mecanismos de tentar solucionar essa diferença. Um desses meios que a gente tem hoje em dia são a previsão de vagas reservadas para pessoas negras e pardas, a atribuição de pontuação diferenciada para pessoas negras e pardas, inclusive, né, São Paulo é bastante avançado, tem uma legislação prevendo para todos os concursos, um decreto estadual, para todos os concursos prevê a pontuação diferenciada para pessoas pretas e pardas como um direito dessas pessoas, como uma maneira de tentar tratar desigualmente os desiguais, para que na competição todos partam do mesmo patamar. Se a gente pegar como exemplo o sistema judiciário, Danilo, é possível afirmar que ainda exista uma exclusão nesse sistema? E de que forma essa injustiça, ou se a gente pode dizer, se manifesta no sistema? Olha, o sistema judiciário, acho que como todas as instituições atualmente do país, ele reproduz um racismo que existe na sociedade. Então, se você for analisar fotos posse do presidente do Tribunal de Justiça, você vai ver os desembargadores, são todos brancos, todos homens. É um reflexo de que só essas pessoas acessavam esses cargos. Se você vai analisar, enfim, as posses novas, né, eventualmente temos uma maior diversidade, tendo em vista que as cotas são recentes, né, nesse tipo de concurso, a reserva de vagas para pessoas pretas e pardas são recentes, então muito recentemente que estão entrando mais pessoas negras
nesse espaço. Espaço decisório dentro do sistema de justiça, né? E acho que isso vale também para promotoria de justiça, para a defensoria pública também, né? O incentivo e essa reserva de vagas são medidas recentes que eu acho que ainda vai demorar bastante tempo para ter um impacto real visível, né? Nas fotos, nas comemorações, na imagem que as pessoas têm de o que é um juiz, do que é uma juíza, do que é uma defensora, do que é uma promotora, né? E eu acho que esse racismo estrutural se reflete também nos julgamentos que são proferidos. Se você parar para pensar, 40% da mais ou menos, né? 40% da população do estado de São Paulo seria preta ou parda. Na população encarcerada, esse número chega a 61%. Então, você percebe que aí, enfim, né, há diversas teorias, mas que a polícia talvez aborde mais as pessoas negras, que o judiciário talvez condene mais as pessoas negras. Então, acho que essa ausência de diversidade racial, de consciência sobre o racismo e sobre a desigualdade de raça que existem no país, leva à reprodução e à manutenção dessa desigualdade racial pelo sistema de justiça também. E aí parte também de um pressuposto que a educação move esse tipo de situação, poderia mover esse tipo de situação, a educação antirracista, né? Sim, a educação antirracista é uma das melhores ferramentas que a gente tem para conseguir superar essa desigualdade racial que a gente vive. A educação antirracista, ela, acho que, enfim, né, vem sendo construída por muita gente, por muitos movimentos. Acho que ela tem um grande apoio na legislação, que existe a Lei 10.639, que é uma lei que obriga ao ensino da história da África e dos africanos e dos negros brasileiros e sua luta e sua contribuição para a cultura brasileira, né? Que é uma história, uma luta que ficou bastante apagada. Se você for pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente associa, né? A Liberdade é o bairro japonês, por exemplo. Mas a Liberdade, antes de ser um bairro japonês, foi um bairro de pessoas negras. Foi um bairro onde hoje é a Praça da Liberdade era o Largo da Forca, né? Então tem ali ainda a igreja da Santa Cruz dos Enforcados e tudo bem. E tanto que foram escavar ali para tentar fazer um monumento em homenagem às pessoas que foram mortas ali. E encontraram várias ossadas, que havia um cemitério ali de pessoas que eram enterradas ali, especialmente pessoas negras e pobres, que não tinham onde ser enterrados, que, né, naquela época. Então, é uma história, uma contribuição. O Largo da Liberdade, por exemplo, tem uma história bonita. Foi chamado de Liberdade porque houve uma pessoa, Chaguinhas, que foi tentado enforcar e a corda arrebentou 2 ou 3 vezes. E o povo começou a clamar, liberdade, liberdade para Chaguinhas. Então, é uma história linda, né? Uma pessoa, né, se eu não me engano, o Chaguinhas foi condenado por alguma revolta no exército, por exigir melhores condições de trabalho. Então, e é uma história que foi apagada, e hoje em dia a gente escuta sobre o bairro japonês. Então, a ideia da educação antirracista, em primeiro lugar, é que a gente tome consciência da história do país, né? Tome consciência de tudo o que aconteceu, de todo esse apagamento. O Bexiga também sofreu o mesmo apagamento cultural, que também era um bairro de ocupação negra, tanto que, né, a Vai-Vai é um grande símbolo do Bexiga, o samba, que é uma das muitas contribuições da população negra para a cultura brasileira, e depois foi repaginado como bairro das cantinas italianas, bairro de imigração italiana, mas originalmente ele é um bairro de ocupação negra. A gente precisa rememorar essa história. E várias outras histórias, né? A própria história de Zumbi, de Dandara, enfim. Machado de Assis era uma pessoa negra e quando a gente estuda, né, não era um assunto muito tratado. Então, acho que esse é o primeiro ponto da educação antirracista. O segundo ponto é, a partir do momento da tomada de consciência, a partir do momento que, né, a gente trabalha as pessoas por meio da educação, para que elas tomem consciência de que existe sim uma desigualdade racial dentro do Brasil e existe sim um racismo estrutural, o que fazer para melhorar nesse aspecto, né? E aí as atitudes individuais que a gente pode tomar, individuais e coletivas, para que, né, num futuro a gente reduza ou elimine essa desigualdade racial. E de que forma a Defensoria Pública pode ajudar nessa educação antirracista? A Defensoria Pública está trabalhando bastante nesse sentido. A gente, no final do ano passado, a gente organizou um curso sobre a Lei 10.639 com o professor Dagoberto, da Unesp de Franca, sobre a história da África, sobre a história da luta negra no Brasil.
É um curso que a gente tentou de bastante formas convidar muito professores e educadores para que tivessem acesso, né, a esse curso. É um curso que está gravado na Defensoria, que eventualmente a gente tenta e pensa em dar acesso a quem procure a Defensoria para melhorar no tema, né, para, enfim, ter material sobre o tema. A gente, enquanto Defensoria, a gente tem um projeto também de educação antirracista nas escolas. A gente tem ido nas escolas conversar com o corpo docente, não só, mas também com os jovens, né, com as crianças e adolescentes, sobre o racismo, o conceito de raça, essa desigualdade racial, como que eles percebem, como que eles sentem, e como que a gente pode, como sociedade, evoluir e, né, tentar acabar com o racismo. Tá, então, as palavras do coordenador do Núcleo Especializado em Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Danilo Martins Ortega. Muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos aqui no Estúdio Alesp. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço para a gente divulgar o nosso trabalho. E a Defensoria está aberta, né? Se alguém quiser contatar o próprio núcleo, é só acessar o site da Defensoria, tem nossas informações, e-mail, telefone, para a gente prestar esse serviço para a população. Muito obrigado. Obrigado. E para você